E a gente vai explicar agora o que são terras raras, tá? Vários segmentos aqui do Espírito Santo foram impactados, vocês ouviram entrevistas, né? Cada um detalhando quais são suas defesas e dificuldades em torno do tarifaço que foi implementado nos Estados Unidos para a importação de produtos nossos, né? Do Brasil, com taxas de até 50%. Está em vigor desde 6 de agosto, tem várias negociações acontecendo em torno de como tentar reduzir o impacto, né, dessa sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. Só para vocês se lembrarem, aqui no Espírito Santo, a gente tem inúmeros segmentos que foram altamente impactados, né? Temos gengibre, café, rocha, tem trunfos também, e um deles estaria no chamado terras raras. Mas o que são terras raras? Onde que a gente encontra terra rara no Espírito Santo? A gente foi buscar essa resposta lá na Universidade Federal do Espírito Santo, aqui no estúdio, inclusive, transmissão aqui ao vivo, gente, imagens do YouTube de HZTS, está o professor Marcos Tadeu Orlando. Ele é físico nuclear, é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisador, departamento de física, e tem essa missão de explicar para a gente o que é uma terra rara. Professor, seja bem-vindo, viu? Bem-vindo, obrigada. Agradeço a todos, inclusive a vocês, o convite, né, para poder ajudar, né, no sentido de esclarecer essas ideias, né. Professor, o que é terra rara e a gente tem isso para oferecer? Então, terras raras são elementos químicos, né, como tem lá na tabela periódica, que eles aparecem, são em geral, são metais, né, a grande maioria metais, e eles aparecem misturados. Eles não são como, por exemplo, o minério de ferro, que você encontra, você vai numa montanha, abre, tem uma mina, só tem minério de ferro. Então é simples. Estanho, você só tem estanho. Cobre, você só tem cobre. Mas esses minerais não. Esses minerais, eles vêm sempre misturados. Eles vêm misturados não só com eles, mas com outras coisas. Então é raro você encontrar eles sozinhos. Daí a expressão raro. Exatamente, é raro encontrar eles sozinhos. Isso aumenta então o custo da exploração? Aumenta o custo e foi, eu acho que, o grande salto estratégico da China. A China, eu estive lá na China uns 20 anos atrás, assim, a China não tinha o desenvolvimento que o Brasil tinha. Uhum. E ela simplesmente dá um salto tecnológico quando ela percebe que a maioria dos componentes novos eletrônicos vem das terras raras. E quando eu estive lá, eles já estavam fazendo um esforço monumental para separar elas. É o lítio? Não só o lítio. O lítio, ele não é bem terra rara, mas ele é estratégico. Ele é estratégico. Ele é a gasolina dos carros elétricos. Vamos colocar assim. A gasolina das baterias, né? Exatamente. Ele é a gasolina dos carros elétricos, ou seja, o combustível. Mas eles já estavam fazendo isso. Mas eles sabiam da estratégia. E eles estavam separando esses metais que são encontrados lá da mesma forma que são encontrados em outros lugares, né? Não é exatamente igual, mas eles sempre vêm juntos, misturados. De que forma eles estão na natureza, professor? Eles estão na forma, geralmente, eu vou falar assim mais dos nossos, né? Eles estão na forma de fosfatos misturados. Fosfato ele tem fósforo, oxigênio, carbono, nitrogênio, misturado com esses elementos. Mas eles são rochas? Eles apresentam forma cristalina, que a gente vê, são cristalzinhos. Entendido. E eles estão na terra, no mar? Onde que a gente acha? Eles estão na terra, né? Eles são sedimentos, às vezes eles estão compactados, por exemplo, em Goiás tem muito, ele vem numa forma de... lembra bem, quando você está no campo, lembra aquelas lâminas de terra que você encontra, quando você vê lâminas de terra assim, de cores diferentes, lá é assim. Desse jeito. E em Minas é um pouco diferente. Fica mais profundo, né? Em escavações que eles fazem lá, já com base no urânio e tal, eles encontram do lado isso também. As terras raras. Exatamente. E aqui? Onde a gente encontra? Aqui sempre se soube, porque desde o século passado a gente trabalha com isso, né? Século passado. Havia uma usina de purificação e separação dos materiais que ficava em Santo Amaro, em São Paulo. A areia vinha daqui do sul do Espírito Santo e norte de Rio de Janeiro. E lá no norte do Rio de Janeiro, perto ali na cidade de Campos, mas na foz do rio, você tem uma parte da indústrias nucleares brasileiras. Eles têm toneladas disso lá. Toneladas. Então,
as nossas terras raras estão em nossas areias? É, exatamente. A grande parte está nas areias. Então, quando a gente fala a areia monazítica, tecnicamente ela tem outro nome, se chama xeralita. Tecnicamente. Xeralita por quê? O que tem no xeralita? A xeralita é exatamente a mistura de um elemento radioativo, que é o tório, com os elementos de terra rara. Olha como a gente está aprendendo hoje, hein, professor? Isso está no nosso litoral, então? Sempre teve. Foi o motivo da exploração até quando foi proibido, né, pelo então ministro das Minas e Energia, Aureliano Chaves. Ele proibiu, porque desde o começo navios aportavam ali na região de Guarapari e sob o falso pretexto de fazer lastro, falando, olha, o navio vai voltar vazio, precisamos de lastro, eles levavam toneladas disso. Muito disso foi levado para Chicago e fizeram com objetivos variados, né? Não era de alta tecnologia, na época era objetivo militar de fazer bomba nuclear. Fizeram os testes, a bomba desse tipo de material nosso, ela é de pequena intensidade. Quando eu falo pequena intensidade, quer dizer que ela destrói só uma cidade como Vitória, ela não destrói umas 4 ou 5 cidades juntas, só Vitória. Com então, qual elemento? Com tório. Com tório? É. Você faz uma bomba nuclear com tório? Sim, pode fazer. Mas não é tão boa quanto a de urânio. A de urânio. A capacidade é pequena. É maior. Nossa, a do urânio. O urânio é muito maior. É muito maior. A gente fala em 10 quilotons de urânio. E se fizer a de hidrogênio, que é mistura a de urânio para explodir a de hidrogênio, nós vamos de megaton. Para ter uma ideia, ela acaba com umas 10 cidades aqui, se jogar em Vitória. Tudo em volta. Some. Pulveriza. Por isso que é um controle tão grande, né? Sim. Do uso disso. Sim. E é por isso que os Estados Unidos estão tão preocupados com quem tem o controle disso? Não, eles estão preocupados porque eles perderam a corrida tecnológica. Eles perderam a corrida tecnológica. Eles estão perdendo, eles estão entrando em desespero. Isso é desespero mesmo. Essa tarifaço, ele não é algo político como se pensa, é muito mais que isso. Quando a China bloqueou a venda de terras raras, ela já aumentou o preço em 70% desde que do começo desses 10 anos agora, acho que 2020, 5 anos. Ela aumentou 10 vezes o preço e eles continuaram pagando. Mas com esse desequilíbrio político aí e as falas atravessadas e as retaliações econômicas, eles bloquearam a exportação. Quando eles bloquearam a exportação, sabe o que acontece? Você não faz míssil, você não faz radar de alta eficiência, você não tem nem como fornecer aquelas armas para a Ucrânia que eles estavam fornecendo. Entrou em colapso. Aí ele recuou. Ele recuou não porque é político, não. Nós estamos falando de muito dinheiro e alta tecnologia, que envolve a parte aeroespacial também. É isso. Entendido. E aí, professor, quem explora o nosso terra rara hoje aqui no Espírito Santo? Então, a terra rara no Espírito Santo, ela não é explorada desde 1960, eu acho. 60? Não, 80, desculpa, 86, quando o Aureliano proibiu isso. Sim, então a exploração é proibida. É proibida porque ela destrói o ambiente, você tem que saber fazer explorar. Toda exploração de mineral, ela é o que a gente classifica como a indústria de mais baixo nível tecnológico. Não existe nada mais baixo do que a mineração. Nada. Por quê? Ela só tira, ela extrai, é uma indústria extrativa, não é uma indústria de transformação como é, por exemplo, a do aço. Sim. A do aço pega o minério, mas transforma. Beneficia, né? Beneficia, cria... E amplia a cadeia também, Nossa, né? E como? É a relação de 1 para 10, 1 para 15. Cada dólar que você investe, você ganha 15. Então é uma relação extremamente inteligente. A exploração, como estava sendo feita, ela era extremamente nociva para o Espírito Santo. E foi nociva, que a gente vê ainda as consequências lá, né, no sul. Mas foi interrompida, ainda com todo respeito, as pessoas às vezes atacam os militares, mas alguns militares, e muitos deles são muito patriotas, eles defenderam esse país. As consequências dessa exploração no sul que o senhor está se referindo é o quê? A degradação ambiental? Sim. Com a remoção da areia? Isso, eles começaram a destruir o ambiente. Aí parou. Quando parou, estagnou e foi com o objetivo de preservar o ambiente. E ainda bem, realmente preservou o ambiente. Mas ali no sul do
no sul do Espírito Santo e na parte do norte do Rio de Janeiro, tem essa indústria nuclear que ela sempre separou, porque nada é exploratório, é simplesmente você recolhe nos próprios processos de extração do urânio. Então eles armazenam. E eles têm grandes quantidades. Eles estavam negociando, inclusive, com a China isso, para ver como é que fazia para vender, porque eles não estavam utilizando. Eles estavam simplesmente armazenando, porque é um material de alto valor agregado, né? E os chineses sabem disso. Mas se é proibida a exploração, por que essa usina funcionava? Essa usina é de quem? Essa usina é do governo, é da área nuclear. Entendi. Ela usava porque tem material nuclear envolvido. Entendi. E aí é exclusivo. É para fim de pesquisa? Fim de pesquisa, totalmente pesquisa para armazenamento de material radioativo e, junto com eles, como eu falei, vem as terras raras. Então, e funcionamento das usinas nucleares? Sim, é precisa, porque um dos elementos, inclusive, usa muito, que é o samário, né? Cadê? Vamos falar desses elementos, tudo gente? bem, desculpa. Não, vamos falar dos elementos. O professor trouxe uma tabela periódica, até para facilitar a minha compreensão, para tentar ajudar vocês a entender o que são terras raras. Uhum. E aí, na tabela periódica, a gente tem todos os elementos, né, químicos da natureza. Isso. E esses terras raras, eles estão abaixo da linha comum. Eles ficam porque eles são de difícil localização, separação. Isso, a palavra correta é essa, separação. Fala quais são os elementos, professor. Então, eles ficam, sempre que você olhar a tabela periódica, olha as últimas duas linhas, lá embaixo da tabela, que estão os elementos de terra rara. Eles começam com lantânio, que usa na indústria do petróleo, é muito importante. Aí vem o cério, que é o que nós temos muito aqui. O cério, ele é excelente catalisador, ou seja, ele reduz a poluição. Ele catalisa o CO2. Ele é usado junto com platina fazendo isso. Os carros já têm isso. Muitos não sabem, mas está na parte do escapamento. Aí, vamos lá, praseodímio, por exemplo, televisão. As televisões, elas evoluíram muito. É que os jovens não sabem, mas até mais ou menos 1995, a gente não tinha o LED azul. O LED azul é fundamental para fazer a cor, porque você precisa do azul, do verde e do vermelho, para fazer a cor da tele que a gente vê. Aí eles conseguiram desenvolver. Então, quem é que fazia isso? Faltava um elemento chamado praseodímio. O praseodímio faz isso. O então, LED azul. Aí você olha para a sua tela do celular, quando você está mexendo, você fala assim, opa, ele está ali? Tá. Então, se você não vender isso, não tem como fazer tela. Não tem smartphone. Aí você começa a falar, opa, peraí, é bem complicado. E vamos lá, depois vem o disco rígido, que hoje já não é muito usado, mas esse flash que a gente usa, o pendrive, usa. Também tem, que está com o neodímio lá. Aí, algumas tintas, né? Esse aqui é mais difícil, é o Promécio. Ele é usado, sabe aonde? As tinturas fosforescentes, aquelas que brilham. Sabe, que fazem, que a gente chama de fluorescência, você apaga a luz e brilha. Sistemas de incêndio. Ele usa lá. Que legal. O samário. Samário, ele é usado em sistemas de detecção de radar. Ele é usado para supercondutores, para condutores. Então, ele é muito usado na indústria militar. Por isso, quando você suspende isso, você cria uma série de problemas na cadeia de armamento. Mas nós não temos armamento. Não, nós temos armamento também. Pequeno, mas temos. Tem o Európio, né? O Európio vocês conhecem bem. Ele está no laser. O laser vermelhinho, aquele pointer. Tá lá. Tá vendo, gente? Coisas que a gente nem imagina, né? Nem imagina. É o gadolínio. O gadolínio a gente usa muito na indústria nuclear, mas a indústria nuclear é para geração. Ele é usado como um atenuador lá no gerador. Aí, vamos lá. Térbio. Vou pela tabela. Lâmpada fluorescente. Aquela antiga que florescia, usa. Aí você fala, mas não usa mais? Não usa. Nessas novas, usa também. Usa na composição do chipzinho que faz a alimentação do LED. Tudo tem um chipzinho, né? Tem porque são cerâmicas. Uhum. São cerâmicas. Então, o celular, por exemplo, vai usar o disprósio também para os capacitores que ele tem lá. Você precisa armazenar. Quando você aperta as teclas, na verdade, você mexe com capacitores. São nomes raros, inclusive, nos nossos vocabulários, né, gente? Professor é de física, né? Mas são nomes que a gente... Eu acho que em algum momento eu passei nisso no ensino médio e não voltei. Passou. Não voltei mais na minha vida. Porque exatamente não era muito difundido. Mas eles estão na nossa vida, olha lá, no smartphone, na televisão, no catalisador do carro, né? Tem muita na tinta.
O ômio, por exemplo, vai no laser azul. Né? Aí o hérbio vai em tudo que vocês usam de câmera fotográfica. Aqui, as filmagens, aquelas lentes, elas usam o hérbio. Aí tem o túlio, que é raio-x, quando a gente faz raio-x. Eu acho que o mais interessante aqui, que eu gosto, é o lutécio, que até seria o nome de alguém, né? Chama lutécio. Lutécio. Ele faz o quê? Tomografia. Fundamental para a tomografia. Então tem a ver com diagnóstico no mundo também, gente. Exatamente. E quais são os nossos aqui no litoral do Espírito Santo? O que nós temos aqui, então, as terras raras, como eu estou explicando, não é assim, você tem terra rara, você tem todos os elementos. Não. Você tem misturas, cada mistura em cada lugar. Aqui no Espírito Santo, a nossa terra rara, ela tem sério, samário e lantânio. Isso a gente viu. Como a gente viu? Pesquisa, né, que a gente faz. Entendido. E aí vocês pegaram o quê? Uma areia do litoral de Guarapari até Kennedy? Isso. A gente pega, o que nós fizemos ao longo dos anos aí, isso já tem mais de 20 anos, acho que século passado, né? Agora eu posso falar século passado. A gente pega a século areia. XX, gente, não é tão longe assim não, viu? É que eu sou velhinho, então já. Mas você pega a areia, você faz os processos físicos, que são processos com campo elétrico, campo magnético, micro-ondas, e você vai separando ela. Aí você separa os elementos com processos térmicos. E ao separar, eles evaporam, vamos dizer assim, né? E você recondensa eles em forma de óxido. Então, no laboratório aqui da UFS, a gente consegue separar esses três. Né? Isso é fruto de bastante esforço. Pois é. E aí a minha dúvida é a seguinte, se há proibição, né, desde a época de Aureliano, no Ministério das Minas e Energia, para a venda deles, como é que ele vira um trunfo contra o tarifaço? Ele vira um trunfo porque você está numa situação, então vamos falar do samário, quer dizer, você não tem samário, os chineses decidem que não vão vender, você não tem o suficiente para fazer aqueles mísseis, uma parte dos mísseis, né, que é para lançamento, você está no meio de uma guerra, você entra em pânico. Você fala, vou extrair de onde tem. Onde tem? Lá tem. Vamos ver se a gente consegue fazer uma barganha. Mudar a legislação brasileira. Teria que mudar. Não, tem que mudar. Não é algo tão trivial. E aí você passa pelo cuidado com a natureza, que é o fundamental. Né? Não adianta também só fazer uma exploração. Você tem que pensar. Porque quando você retira esta areia, você tem que colocar algo no lugar. Exatamente. Você pode pegar a areia, extrair os elementos e devolver, que é o justo, é o correto. Mas não é comum. Em geral, quem vai atrás do lucro não faz isso. Não tem esse cuidado ambiental. Não tem. Né? Não tem. É muito difícil. Você precisa ser muito cuidadoso. Você tem que impor isso logo no começo. Falar, tudo bem, podemos trocar. E isso desde que vocês mantenham a natureza intacta. Entendido. Então, olha, para quem frequenta as praias de Guarapari até a divisa com o Rio, lá em Kennedy, nessa areia que a gente achava que era só monazítica, tem inúmeros minerais raros. Tem. A gente chama de mineral, professor? Pode, são minerais. Tanto minerais, é que essa né? tabela, ela fala, olha, tabela de minerais. Minerais raros. São minerais raros de grande interesse para todas as indústrias, né? Para todas as indústrias. Olha como a gente está aprendendo com o professor. E aí, nesses minerais, que eu nem ouso falar o nome deles, porque eles são complexos, é o sério, o samário... E qual é o outro? O lantânio. O lantânio. São os elementos da tabela periódica que temos aqui como propriedades das nossas areias até então monazíticas, não é isso? Isso, perfeito. Exatamente. Professor, olha só, e como é que a gente protege isso enquanto cidadão, hein? Eu acho que começa pelo conhecimento prévio, né? Se você tem conhecimento do que você tem, você não deixa esse material se esvair, se perder. É muito comum, é aquela história que desde o começo do Brasil, né? Você tinha os portugueses e tal, eles chegavam aqui e falavam, olha, eu preciso da madeira porque eu vou fazer móvel e te dou um espelhinho, pronto. Eu te dou espelhinho, te dou colar, entendeu? Quando você tem conhecimento do valor agregado, você pensa 10 vezes, fala, opa, não, tudo bem, ninguém está contra, vamos só negociar o preço. Né? E os danos, né? Como é que você ressarce os danos? Quer dizer, cuidado com a natureza e saber trabalhar essa ideia. Quer dizer, quem tem conhecimento se defende. Isso aí. Giovanni perguntando, como é que o universo cria terra rara?
ele cria na hora que você está formando o planeta, ele começa a se formar com elementos básicos, que é carbono, depois forma ferro. Aí ele lembra para a gente uma caldeira de ferro quente. Lá dentro, começa a haver colisões desses ferros, e eles começam a gerar elementos mais pesados. Eles se fundem, como grudando. Então, 2 ferros formam um elemento mais pesado, que é o chumbo. E o tório, por exemplo, é um elemento tão pesado quanto o chumbo. Então, eles vão se formando depois que você tem essa crosta de ferro, que forma o planeta, e ele vai aumentando e vai criando. Está sempre quente, né? Ainda está quente. E aí ele começa a formar mais elementos. Exatamente, na fusão. O Rafael pergunta do salgema, do nosso litoral norte. Exatamente. Ele também é um elemento químico? Não, salgema não, né? Não, mas ele é estratégico, porque é ele que faz o PVC. É dele que se extrai o produto PVC. Quando você mexe no salgema, você mexe com o preço do PVC dos canos que estão em casa. Aí você mexe com uma cadeia enorme. O Edson perguntando sobre a areia do Rio Doce, se ela contém esses elementos, porque ele diz que ele vê muita extração irregular, coisa saindo assim de madrugada. Não, o Rio Doce, a gente tem um trabalho bem cuidadoso, a UFES tem uma equipe, eu faço parte dessa equipe, nós analisamos a areia na foz, para ver como está a situação, a contaminação, com muito detalhe. Então, a população pode ficar tranquila que a gente analisa detalhe por detalhe, são cientistas de porte, a UFES tem cientista como o Alex Bastos, que é internacional, ele comanda a cadeia de controle, a gente trabalha com ele. E essa areia que extraem, ela extrai com objetivo menos nobre, viu? É construção mesmo. Entendido. Professor, que aula, viu? É uma honra sempre poder contar contigo. O professor Marcos Tadeu, ele já é conhecido nosso das explicações do poder da areia monazítica. Continuamos estudando, tá? Não é? Continuamos estudando. E hoje ele chega aqui para nos explicar o que são terras raras, que metais são esses e onde a gente encontra no Espírito Santo. A gente tem que conhecer para poder proteger, né, professor? Perfeito. É o conhecimento que traz a lucidez e a sociedade. Te agradeço muito por compartilhar conosco sua aula aqui. Eu que agradeço a todos os ouvintes, a você, Fernanda, a todos aqui. Tá? Bom estudo, viu? Obrigado. Professor Marcos Tadeu Orlando é nosso, gente, da Universidade Pública Federal do Espírito Santo, Departamento de Física.